E aí pessoal, beleza? Trazendo pra vocês mais um vídeo aqui no canal, e no vídeo de hoje eu vou estar falando a respeito do atraso na liberação das encomendas quando chegam aqui no Brasil, quando chegam lá em Curitiba, e também eu vou falar um pouco sobre taxações, que eu fui taxado aqui nessa encomenda, apesar de não aparecer aqui no rastreio. Eu vou mostrar pra vocês como que eu posso chegar nessa taxação, aparecer as informações, e também como eu posso pagar sem aparecer aqui no próprio rastreio. Espero que vocês gostem do vídeo, já deixem seu like, se inscreva aqui embaixo no canal, que já me ajuda bastante. Então bora lá. Bom, recentemente, mais ou menos 2, 3 semanas atrás, eu vi um pessoal relatando de que as suas encomendas estavam chegando aqui no Brasil e estavam com uma demora para ser liberados. Esse é o caso dessa minha encomenda com frete NXBR, é um novo frete vindo da Banggood, mas também tem no AliExpress. Eu ainda vou fazer um vídeo especializado falando um pouco mais sobre esse frete, mas o que aconteceu foi o seguinte: chegou no dia 27 de julho, e só foi encaminhado para fiscalização aduaneira no dia 14 de agosto, ou seja, passou praticamente quase 3 semanas para ele ser liberado. E esse prazo aqui, quando a encomenda não é taxada, quando a encomenda passa direto, é de 2, 5 dias corridos, mais ou menos. E eu vi até gente, mesmo não sendo taxado, né, demorou coisa de 5 dias, 10 dias corridos para ser liberado essa encomenda. Isso não é a maioria dos casos que eu vi acontecendo, não tá nem perto disso, mas é uma parcela sim que veio comentar nos vídeos do canal, por isso que é sempre importante vocês comentarem como é que tá a situação dos envios, pra galera saber nos comentários dos vídeos. E aí eu trouxe esse vídeo aqui para atualizar vocês e também mostrar como que tá a minha situação. Então, o recado, a dica que eu dou para vocês é que se a sua encomenda já chegou no Brasil, já tá passando uma semana, 2 semanas e ela não atualizou, que foi encaminhado para o seu estado, que foi encaminhado para sua casa, enfim, você já fica com um pouco mais de receio de que ela foi taxada. Isso você já pode ter um pouco mais de receio, é um pouco mais propício a acontecer isso. E como que eu sei mesmo antes, sem aparecer aqui no site? E aí a minha dica para vocês é que vocês conectem no site do ID Correios. E como é que vocês fazem isso? É só vocês clicarem na página inicial, irem em ID Correios, e aí ele já pede para colocar o meu CPF, a senha, o CNPJ, enfim, ou ID Correios. E aí se vocês não tiverem o cadastro, é só vocês criarem aqui embaixo. Existem diversos tutoriais na internet, não é difícil, só colocar o nome, endereço, CPF, essas coisas, as informações básicas, criar uma senha e tudo mais. E aí eu vou clicar em entrar. Aí eu clico em minhas importações. Ele vai entrar no portal do importador, é aqui que você vai ter acesso às suas taxas, a como que está a situação em tempo um pouco mais real do seu envio, porque tem um atraso em relação ao rastreamento lá dos Correios e dentro da sua própria conta. Vocês podem ver que aqui tem um aviso, ocorreu um erro, mas isso é só um bug que, se você clicar em início, você já volta para a página inicial e vai aparecer todas as informações. A única dica que eu dou para vocês é que às vezes esse site entra em manutenção e aí aparece site em manutenção. Você pode ficar dando F5, clicar em início, fechar, abrir o navegador, entrar por outro site, por outro navegador, e vai acontecer a mesma coisa. Então, periodicamente eles colocam em manutenção o site, já fica o aviso, mas isso aqui é só um bug que, se você clicar em início, ele já te leva para essa página aqui, e aí vai aparecer todas as suas importações, todos os códigos de rastreio junto com as suas informações, como está a atual situação do envio. Se a sua encomenda não estiver aparecendo aqui, é só você jogar o código de rastreio dela aqui em pesquisar encomenda e clicar em pesquisar, que ele já vai pedir o seu documento, algum documento, para você vincular a sua encomenda. Lembrando que você precisa fazer isso para pagar a taxação, beleza? E bom, pessoal, aqui já aparece a última situação de envio, a última encomenda que tem atualização, que é essa de NXBR. Vocês podem ver que a situação aqui é diferente do rastreio. Está aparecendo aqui já aguardando o pagamento com a data de hoje, dia 18/8. Ou seja, tem um atraso, tem um delay, não sei se isso é por conta da época de greve, com certeza deve ter um atraso maior também na qualidade do site, na atualização do site, por conta dos Correios estarem em greve, isso também deve ser levado em conta, né? Mas a minha dica é a seguinte: vocês sempre entrarem no ambiente Minhas Importações, principalmente quando a encomenda já estiver aqui no Brasil. Na verdade, só dá para acessar aqui quando a encomenda estiver aqui no Brasil, né, para atualizar as informações. Mas enfim, quando essa encomenda chegar no Brasil e ela estiver atrasando para ser liberada,
entra já nessas minhas importações para ver se tem alguma taxação, para ver se tem alguma pendência para você resolver. E aí, como é que você pode pagar a taxa? É só você clicar aqui nesse cifrão que você já consegue pagar, aparece ali, ó, pagar taxas e tributos. E você também pode clicar aqui nesse olho que é visualizar DIS, que é o documento de imposto. Aqui também tem outras informações, né, que você pode pedir para recusar o seu produto e também para revisão de tributos, né, que se eles te taxaram de maneira errada, você pode pedir uma revisão, só que você tem que fazer uma comprovação, e eu não vou fazer isso, eu vou pagar os tributos e eu já vou explicar já logo em seguida para vocês o porquê disso. E aí, abrindo esse demonstrativo de imposto e serviço, ele vai mostrar todas as informações para vocês de como foi declarado, como foi a descrição do pacote que você importou, o valor de quanto que você deve, o cálculo de como eles fizeram esse valor de imposto e tudo mais. E aí vocês podem perceber, eu quero uma atenção bem nessa parte aqui do valor do bem. Foi declarado como zero, eu não sei se isso foi um erro da loja, eu comprei na loja Banggood, ou se isso foi não um erro, mas talvez uma atitude da Receita de, por exemplo, tá lá declarado 10 dólares, 50 dólares, 30 dólares no caso, né? Ele riscar e falar assim, não, eu acho que isso aqui vale 40 dólares e taxar em cima dos 40 dólares. Isso eu só vou descobrir quando o pacote chegar para mim e eu puder olhar o que está escrito naquele pacote, o que tiver escrito do valor do bem. E também isso aqui vai contra aqueles paradigmas, aquelas leis de que produtos abaixo de 50 dólares não são taxados. Por quê? Porque eles levaram em conta um valor de taxa de 40 dólares. Eles utilizaram aqui, ó, 40 dólares para fazer a taxa. Aqui embaixo já tem a conversão em reais. E o que eu quero dizer com isso? Eu não estou querendo dizer que, nossa, a maioria dos produtos vão ser taxados abaixo de 50 dólares. Não, pelo contrário. A maioria dos produtos abaixo de 50 dólares, eles passam sem taxação. Porém, se a Receita Federal quiser taxar você embaixo de 50 dólares, eles vão fazer isso. Porque, basicamente, eles podem fazer lá o que eles quiserem. E aí é claro que você tem como recorrer isso. Porém, o que eu estava dizendo anteriormente, que eu não iria recorrer, por quê? Eu não fiz essa taxação de 0 nem de 40, enfim, se foi a loja que fez e tudo mais. E o produto, o valor real dele, não custa isso, não é 40 dólares. É, se eu não me engano, 80 dólares, por aí. Então, assim... Existe também um conceito de que se você declarar o valor errado, se tiver com o valor errado declarado, mesmo que for pelo vendedor, você é sujeito a uma multa. Vocês podem ver que eles não me cobraram multa aqui. Mas se, por exemplo, eu vou recorrer, eu vou falar assim, tá, mas vocês taxaram abaixo de 50 dólares e isso não condiz, né? Aí eles vão falar, tá bom. Quanto foi que você pagou então? Manda o comprovante. E aí eu vou mandar o comprovante e vai estar lá declarado 80 dólares. Aí eles vão falar, tá bom, então a gente vai subir essa taxa em relação aos 80 dólares. Então, vocês conseguem entender mais ou menos a faca de dois gumes que você fica preso em relação a essa minha situação, por exemplo, que eu acredito que talvez possa acontecer com outras pessoas? Mas aí vai ter aquela galera que vai falar, mas existe na legislação a lei de que você pode importar produtos abaixo de 100 dólares e não vai ter taxação. Sim, existe isso. Porém, a Receita Federal trabalha com a taxação de 50 dólares. E mesmo assim, é capaz de eu enviar lá na revisão, lá do site dos Correios, clico lá, revisão dos produtos. Vou falar, tal lei, fala que eu posso importar abaixo de 100 dólares e não vou ter que pagar nada e tudo mais. É capaz, eu vi relatos, eu tô pesquisando bastante isso, eu vi relatos de pessoas enviarem isso, comprovarem que pagaram a menos de 100 dólares, e eles falaram assim, a gente não vai agir dessa forma, a gente não age dessa forma, por isso, e eles argumentam totalmente. Ou seja, você teria que pagar de qualquer forma esse tributo. A outra forma que você poderia receber, no caso, o reembolso, porque aí você já teria que ter pago essa taxa, é você mover uma ação no juizado de pequenas causas. E aí você teria que comprovar a situação e tudo mais. E aí lá você sim teria um juiz, você teria alguém para fazer o reembolso para você, para ordenar, pelo menos, se caso fosse aprovado, é claro, o reembolso para você. Porque se depender da Receita Federal, eles vão olhar aquilo, vão falar assim, a lei fala isso, mas a gente trabalha de outra forma e eles não agem dessa forma. Basicamente funciona dessa forma, pessoal. E aí você tem a brilhante ideia, eu não quero pagar os tributos, não quero pagar a taxação, então eu vou recusar o objeto e aí eu peço o reembolso pro vendedor, para a loja que eu fiz o pedido.
Tá, pessoal, essa ideia pode até funcionar no começo, só que às vezes na prática não acontece desse jeito. Eu vou explicar para vocês alguns relatos de que eu já vi acontecerem. De você recusar o objeto e simplesmente a Receita não vou falar pegar para eles, né, adquirirem a sua encomenda, mas simplesmente eliminarem a sua encomenda ou ser encaminhada para sorteio não, para sorteio, para leilão, para ser vendida a sua encomenda, dependendo do que for. É claro que assim, ela pode ser reencaminhada, como eu disse, mas também pode acontecer esses outros casos. Se ela for reencaminhada, existem lojas, por exemplo, a Banggood mesmo, ela diz que se você não paga aquele despacho postal, eles sempre avisam antes que você pode acontecer de pagar esse despacho postal de R$15. Acredito que funcione da mesma forma para os tributos. Se você não pagar e recusar os tributos, eles até vão te devolver o reembolso, só que você não vai conseguir fazer mais pedidos. E funciona praticamente da mesma forma no AliExpress. Só que assim, eles não vão te impedir de fazer mais pedidos. Só que talvez seja um pouco mais difícil de você conseguir o reembolso. Porque aí você vai ter que abrir a disputa, você vai ter que falar, argumentar que eu não quis pagar a taxa, ou a taxa ficou muito cara, ou não ficou certo. E aí eles vão falar assim, tá, mas o que a gente tem a ver com isso? Isso daí você tem que resolver com o seu próprio país, com a sua própria receita. E aí fica nesse joga bola de um lado pro outro, ninguém sabe quem assumir essa culpa. Então, a dica que eu sempre passo pra vocês é, cara, importação é sempre risco, sempre tem esse risco de você ter a sua encomenda taxada, sempre reserve uma graninha ali que pode acontecer. Nesses meus 7 anos de importação, essa é a segunda vez que eu fui taxado. Eu não importo muitos produtos assim que são taxados, por exemplo, celulares, como eu tinha dito, celulares, notebooks, produtos que têm mais chances de ser taxado. Eu importo justamente smartwatches, relógios, smartwatches, fones de ouvido, essas coisas que são um pouco mais baratos e dificilmente são taxados, né? Então, vez ou outra pode acontecer isso, beleza? Espero que vocês tenham entendido o vídeo, não tenha ficado muito longo. Vou ficando por aqui. Valeu!